Esta conferência será gravada agora. De poder participar aqui desse segundo simpósio da Sociedade Brasileira de Metamateriais. Parabenizar a todos vocês, Alexandre, pelo trabalho que tem desenvolvido. Isso é muito importante. De fato, nós não somos muitos, mas podemos fazer bastante barulho se a gente agir conforme as coisas vão evoluindo, né? Então, é muito importante. Gostei muito das discussões de hoje de manhã a respeito de como a gente pode se mobilizar. Então, eu me disponho a discutir também e estar à disposição sempre que isso for, se fizer necessário. Muito bem. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui, desculpem, o que nós estamos desenvolvendo no grupo de metamateriais lá em São Carlos, um grupo que eu criei em 2012 já, e hoje já está um grupo bastante, digamos assim, que está funcionando razoavelmente bem. A gente tem conseguido fazer coisas bastante coisa interessante, e eu vou tentar compartilhar um pouco disso com vocês hoje. Então, aqui eu só mostrando para vocês como é que hoje nós estamos compostos ali, em termos dos professores internos, como vocês podem ver ali em cima, mais os colaboradores externos e os alunos que hoje estão envolvidos com nossas pesquisas ali. Vocês viram que não são bastante alunos, né? Uma pena que tem sido bastante difícil hoje a gente conseguir alunos que estejam interessados em desenvolver pesquisas nessa área. Mas quem sabe as coisas mudem, né? Mudam. E eu espero, quem sabe, se Deus quiser, a gente, a partir de agora, né, a gente poder, da próxima vez que eu tiver uma oportunidade como essa, de poder listar algumas das pessoas que estão aqui participando desse evento aqui como nossos colaboradores, seriam muito bem-vindos. Tá? Então, tendo em vista o propósito dessa reunião, né, é muito interessante também poder mostrar para vocês um pouco da nossa infraestrutura, porque muitas vezes, se vocês estiverem interessados em fazer alguma coisa de cunho experimental, e que se vocês acharem que o grupo de metamateriais aqui de São Carlos pode ajudar de alguma forma, será um prazer enorme. Então, nós temos 2 salas de ótica montadas com mesas óticas, bastante equipamento para caracterização ótica, e isso é muito legal. E eu não sei se vocês conseguem ver em detalhes esse equipamentinho aqui. É uma coisa que eu sugiro que vocês tentem. Eu sempre quis comprar um modulador espacial de luz, mas o preço é tão proibitivo pelas situações atuais que nós montamos um usando o projetor multimídia. Acredito que vocês já devem ter visto várias receitas de como fazer isso daí. Nós montamos esse daqui, ficou muito bom. Eu vou mostrar para vocês alguns resultados já obtidos com isso, porque ajuda também, inclusive, no treinamento que a gente pode dar aos alunos, porque eles têm condições deles mesmos criarem hologramas ou qualquer outra coisa que possa ser testado assim de maneira bastante rápida, né? Então isso é muito bom. Muito bem. Além disso, também nós estamos com a parte de micro-ondas. Nosso laboratório está razoavelmente bem equipado também, com osciloscópio de 13 GB de banda, analisador de rede vetorial, esse aqui vai até 40 GB, gerador de sinal, nós conseguimos aqui até 43 GB. Né? Isso daqui a gente também tem essa tela de 40 aqui que eu coloquei lá, só mesmo para poder, que a gente tem interagido bastante com pessoas, às vezes trago alunos dentro para a sala de aula, então é legal poder mostrar isso numa tela maior, onde todas as pessoas possam participar, né? No caso, principalmente um laboratório tipo hands-on, onde os alunos são chamados a poder fazer os próprios experimentos. Isso aqui é apenas um setup que foi feito já há algum tempo, em que, inclusive, foi publicado já, nós temos aqui um metamaterial que nós fizemos para a banda X, em que nós estamos calculando, extraindo os parâmetros, né, que nós podemos fazer isso e ver se ele estava trabalhando na região de refração negativa ou não. Então, isso daí foi muito interessante.
Eu vou começar mostrando para vocês os trabalhos que nós estamos desenvolvendo hoje. Se tiver correlação com alguma coisa que vocês estejam fazendo, e se vocês acharem que vocês também gostariam de desenvolver alguma coisa nesse sentido, que queiram contactar a gente, fiquem à vontade. Primeiro eu vou mostrar algumas coisas que o Vinícius tem feito. Uma das coisas que ele tem feito, na realidade, não deu tempo de mostrar, até porque já tem bastante coisa, a gente está consolidando os resultados agora, que tem a ver com a parte de terahertz. Se Deus quiser, tudo dando certinho, nós estamos preparando agora 3 artigos onde vão tratar exatamente dessa parte de terahertz, junto com o professor Fernando Lisboa, lá da Ohio State. Então, isso vai ser muito, muito interessante. Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi, por exemplo, queremos explorar. Isso daqui, eu gostaria de salientar, vai de encontro também a algumas das coisas que foram discutidas hoje de manhã. Nós queríamos utilizar uma antena ou desenvolver algum dispositivo para 5G, que fosse de alguma forma pudesse ser aplicado em 5G. Então, nós desenvolvemos uma meta-lente, né, em que o que nós conseguimos fazer foi melhorar o ganho na recepção dos sinais. Porque essa lente aqui, ela permitiu para a gente, que vocês vão ver, já tem um ganho, se não me engano, da ordem de 7 dB. Então, a maneira como a gente projeta essas estruturas, a gente usa toda a parte de meta-estruturas que nós estamos desenvolvendo hoje, são modelados utilizando o RCWA, que é o Rigorous Coupled Wave Analysis, que eu sugiro que vocês tenham isso com das bibliotecas de simulação de vocês, porque ele é muito versátil. Então, aqui é o diagrama de fase que você quer, né? Então a gente discretiza esse diagrama e para cada pontinho desse que vocês veem aqui, a gente tira qual é a geometria do postinho que a gente quer, certo? Então ele está geograficamente colocado na posição correta dele na meta-superfície. Então, isso daqui é só, esse gráfico aqui é apenas uma caracterização do plástico que a gente utilizou, porque muitas vezes a gente não tem essa possibilidade de encontrar os valores dos parâmetros dos materiais que a gente usa. Então, lá nós desenvolvemos uma rotina exatamente para isso, para extrair parâmetros de materiais, certo? Então, a gente consegue fazer isso em qualquer faixa de frequência. Basta que a gente tenha os coeficientes de reflexão e transmissão. Então, com isso, a gente consegue obter... aqui está o setup que a gente utilizou, né? Esse pominho aqui está só fazendo um pouco de figuração, mas a gente consegue, com a nossa anteninha aqui, poder ver, temos uma antena receptora aqui, ver como que essa antena, como que essa metaestrutura se comporta. Então, eu estou sempre deixando embaixo aqui, para aqueles que se interessarem. Antes de mais nada, eu queria dizer ao Alexandre, caso seja do interesse, eu posso disponibilizar essa apresentação, se vocês quiserem, se você quiser manter no site do SB, da Sociedade Brasileira de Metamateriais, um repositório das apresentações, que eu acho que é muito legal para as pessoas terem uma ideia do que está rolando, né? Se você achar que é necessário, eu teria um imenso prazer em compartilhar com vocês o PDF dessa apresentação, tá? Claro, obrigado. Então, o que vocês veem com isso daqui é que dá para a gente, de fato, melhorar bastante o desempenho das estruturas, certo? Como vocês podem ver aí, pelos números que são colocados. Outra coisa que é muito interessante, aí tem a ver com aquele equipamento que eu mostrei para vocês, né? Isso aqui foi um trabalho que a gente fez para poder provar o conceito apenas, que estava funcionando tudo bem, a gente mandou para essa conferência que vocês estão vendo aqui. Mas o que a gente quis fazer foi o seguinte, usando aquele modulador espacial de luz, que custou R$0 para a gente. E, na realidade, usamos um equipamento que era sucata da própria USP. Então, a gente desmontou, limpamos tudo que não era necessário e fizemos um modulador espacial de luz. Então, o que nós queríamos fazer aqui? Utilizar esse modulador para poder criar um holograma que ele fosse dinâmico, certo? E tridimensional. Então, fizemos isso, usamos dois LCDs do nosso modulador de fase, tá certo? E criamos, eu peço perdão se a imagem não estiver muito legal, mas é que o plano de projeção que nós utilizamos aqui foi uma placa de alumínio que nós lixamos
Então, um pouco da granulação acaba atrapalhando aqui, né? Porque o que vocês estão vendo aí é o laser, né? A luz do laser sendo jogada lá dentro. Então, nós usamos dois lasers, um laser verde e um laser vermelho, certo? 532, 632.8, para poder fazer aqueles dois canais e criar a ilusão de estereoscopia, que é o que nós pretendíamos com esse approach aqui, certo? Então, eu estou passando um pouco rápido, vocês me interrompam, porque, como eu fiquei empolgado, coloquei bastante coisa aqui, eu não quero estourar o tempo, mas aqui, se vocês verem aqui, é um holograma, vocês teriam que estar com óculos, obviamente, lá no laboratório para ver, né? Mas ele é um holograma tridimensional, ele é um holograma dinâmico usando um modulador espacial de fase. Então, eu aconselho bastante a vocês, aí, aqueles que estiverem interessados em tentar desenvolver algo nesse sentido, porque ajuda muito a desenvolver muitos dos conceitos de controle de frente de onda usando esses moduladores. E dá para fazer isso de graça, se você já tiver algum equipamento desse que esteja sucateado, como foi o nosso caso. Uma outra coisa que nós acabamos de fazer, na realidade está na última fase agora de análise pelos revisores, né? Já fizemos todas as correções, se Deus quiser vai dar tudo certo, que a gente poder utilizar um ressoador, esse ressoador tudo nós fizemos aqui, tá certo? Em São Carlos. Em que, qual era a ideia? Nós utilizamos um ressoador, a WGM, né, que é o Whispering Gallery Modes, quer dizer, galeria de modos de sussurro, né, traduzindo. Então, nós desenvolvemos esse cara baseado na geometria WR90 para que ele fique dentro da banda X. Né? Só que a diferença é que nós colocamos um controle do angular entre as duas antenas dentro dessa cavidade. Certo? Qual era o objetivo disso? O objetivo era nós sermos capazes de poder atuar no fator de qualidade dessa cavidade, caso vocês queiram, ou qualquer pessoa queira, por exemplo, aplicar isso em sensores, filtros. Então, o que nós estamos utilizando são o conceito de ressonância Fano para poder atuar em cima da resposta da cavidade. Tá? Então, esses mapas aqui, o que vocês podem ver, nós temos o mapa que foi obtido numericamente, o mapa que foi tá aqui, numericamente está aqui, nós usamos o HFSS para referência, e aqui foram as medidas feitas experimentais do S11 e do S21 dessa estrutura. Então, o arranjo experimental está aqui, a cavidade, como vocês podem ver. Essa aqui é a antena que ela é móvel, certo? Aqui nós estamos vendo, eu não sei se vocês veem o curso aqui, mas aqui essa parte ela gira, a gente fizemos com que isso aqui girasse para que nós tenhamos o controle da qualidade da frequência de ressonância, e a parte de baixo é fixa. Então, aqui eu tenho uma antena, que é a antena transmissora, e aqui a antena receptora, que fica na parte de cima. Nós experimentamos com 3 antenas diferentes. Quanto menor a antena, maior descasamento entre elas, e o que nós vimos é que, quanto menor a antena, melhor fica para você excitar esse tipo de ressonância. Tá certo? Então, isso é muito legal. Né? Então, agora, por exemplo, o próximo passo que nós estamos fazendo agora análise temporal dessa cavidade, para que a gente possa ver que outros tipos de... Aqui, isso aqui foi tudo feito no domínio da frequência apenas, agora nós estamos jogando pulsos nessa cavidade, em que a gente pode, com isso, ver se a gente prospecta outras aplicações para esse tipo de estrutura, certo? Então, dá para vocês verem aqui que, dependendo da frequência, e aqui é o ângulo relativo entre as duas antenas, certo? A 180 graus, por exemplo, como o caminho elétrico da onda é o mesmo para os dois lados, a gente não tem incidência de geração da ressonância Fano. Então, em certos ângulos, quando esses ângulos são menores do que 180 graus, nós temos uma ressonância Fano bastante pronunciada. E isso realmente ajuda a gente a fazer bastante coisa. E o que vocês podem ver aqui, perdão, é a curva do fator de qualidade, né, o loaded, em função do ângulo. Então, tem certas regiões, como eu disse para vocês, que não ajuda em nada, não é? Mas tem certas regiões em que a ressonância Fano, de fato, contribui para aumentar o fator de qualidade, certo? O legal é que para cavidades desse tipo, porque tem vários tipos de cavidades, vocês sabem muito bem, que principalmente cavidades em que vocês têm ou são baixadas as temperaturas criogênicas, são colocados revestidos de ouro,
que tudo isso para diminuir a dissipação, não é? Então, aquelas são outras histórias. Isso aqui nós não estamos fazendo nada disso, é alumínio na nossa cavidade. Então, com isso, vocês podem ver que das cavidades que nós podemos comparar, certo? Obviamente não é uma busca exaustiva, se vocês tiverem alguma outra, podem dizer, mas a gente consegue os melhores valores de fator de qualidade e tendo esse ajuste manual do fator de qualidade. Não é algo que fica estático no tempo e no espaço. A gente consegue atuar de acordo com a aplicação que a gente tem, né? E aqui, para vocês, quando a antena aumenta, né, você melhora o casamento de impedância da antena. Então, você acaba ficando com as ressonâncias mais largas, então não dá para ver muito bem o efeito. Não se, na realidade, praticamente não se manifesta o efeito de ressonância fã, mas para baixos comprimentos de antena, você vê nitidamente a manifestação da ressonância fã. E agora, bom, isso encerra a parte que eu estava querendo discutir com vocês dos trabalhos do Matheus, do Vinícius, mas a parte de terahertz, eu espero poder mostrar para vocês isso logo. A gente está trabalhando em várias frentes lá, principalmente frente de tratamento, gerenciamento de dispersão de pulsos em terahertz e também na parte de de lentes para terahertz. O Vinícius acabou de finalizar, está todos os dados para levantamento vai ser a primeira aplicação que de fato nós vamos fabricar. Então isso daí foi utilizado toda a experiência que a gente já tem no projeto de lentes, certo? Nesse caso nós desenvolvemos uma lente tipo Álvares e com isso agora nós vamos aplicar isso para excitação de guias de ondas em terahertz. Então, muito bem. A outra coisa que é interessante que nós fizemos, acabou de sair agora, ainda está no pré-print ainda, que experiência que eu comecei já há bastante tempo, que é de trabalhar com redes OCDMA, né? Aqui nós vamos utilizar os conceitos do CDMA, né? Nós estamos trabalhando em frequências de rádio aqui. Então, o que acontece? Qual era a proposta? Queríamos desenvolver um sensor de baseado em microondas, certo? Mas fosse um biosensor, um sensor químico, né? Que a gente pudesse fazer caracterização de outros tipos de substâncias. Então, além de desenvolver o sensor, então a ideia era de poder ser capaz de codificar o sinal de entrada, certo? Com o sentido de poder explorar os efeitos da variação do analito, da concentração do analito, que podem causar dispersão, e com isso ver como que isso prejudica a recuperação do meu sinal lá na saída. O problema é que muitas vezes você precisa, para resolver esses problemas, um comprimento longo do dispositivo. Então, o que eu sugeri? Que a gente fizesse um laço de recirculação, que é muito utilizado em ótica para diversas aplicações, em comunicações óticas, só que aqui eu estou usando um laço de recirculação onde eu reinjeto o meu sinal. E com isso eu consigo efetivamente aumentar o tamanho elétrico do meu dispositivo sem aumentar de fato o dispositivo. Eu não preciso fazer um dispositivo gigantesco. Eu faço um dispositivo pequeno e eu simplesmente faço tantas recirculações quanto eu achar necessário, certo? Como vocês podem ver aqui, um gráfico de sensibilidade em função do número de recirculações. Então, já é dramático o que vocês podem ver aqui, como que a sensibilidade do dispositivo aumenta até um certo ponto, ela satura, certo? Em função do número de recirculações. Então, isso de fato ajuda, certo? Então, se tirar a animação, eu não tenho muita paciência às vezes com a animação. Nesse sensor aqui, o que a gente fez foi utilizar princípios de microfluídica. Na realidade, eu tenho uma bobina aqui que foi colocada, que é acoplada com a microfita, certo? Essa geometria aqui, na realidade, nós estamos testando diversas geometrias, células de metamaterial, enfim, tem várias abordagens que nós estamos testando aí. Mas o legal de tudo isso é que, principalmente comparado com o que nós vemos por aí, usamos aqui a FR4, certo? A sensibilidade foi extremamente alta, como vocês podem ver. E a gente pode analisar múltiplas substâncias, certo? Com baixo erro de medição. Aí, como é que aqui são os passos de fabricação? Nós utilizamos tudo o HFSS, depois passamos para o design, depois passamos para a fabricação. Nós fizemos a abordagem seguinte: como existem vários parâmetros, aqueles que se interessarem, por favor, deem uma olhada, que eu deixei bem detalhado no artigo, né?
para você otimizar cada um desses parâmetros, realmente deu muito trabalho. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos a função de transferência das substâncias e utilizamos a função medida, as funções de transferência medidas das substâncias, e utilizamos isso, montando um esquema parecido com esse, só que de posse da função de transferência da medida da substância. Nós podemos fazer tudo no computador, e com isso nós conseguimos otimizar cada pedacinho do sensor que a gente, de fato, usou, onde ele é inteiramente baseado em hardware. Tá certo? E, obviamente, os resultados são muito bons em todos os sentidos, porque eles permitiram que a gente otimizasse o formato do pulso, o tamanho da sequência que a gente quer utilizar, a frequência que a gente quer utilizar para o sensor, tá certo? Porque a frequência é um caso sério quando você trabalha com sensores químicos que são baseados em água, porque a água, dependendo da frequência, quanto mais alta a frequência, ela dissipa bastante, né? Então isso não é muito bom. Então isso aqui é cara. Nós temos no laboratório um AWG que nos permite gerar um gerador de onda arbitrária, então que nos permite gerar formatos diferentes de pulso. Então para a gente isso é muito interessante e para aqueles de vocês que estão ouvindo que precisem de algo, uma montagem similar, é o que nós temos lá no laboratório, tá certo? Eu acho que, não sei, mas até onde eu sei, no estado de São Paulo, é o único laboratório que tem uma AWG com essas características para ser feito esse tipo de medida. Então, o que interessava para a gente era medir a distorção do sinal, certo? Essa aqui é a parte do resultado de montagem experimental. E vamos ver aqui como é que ficou. Deixa eu ver se tem mais alguma animação aqui. Muito bem. Aqui vocês estão vendo, de fato, a foto do sensor, tá? Onde nós temos a parte de uma linha de casamento de impedância para evitar ao máximo as reflexões na entrada da estrutura, né? O nosso tubo capilar, vocês estão vendo aqui, ele tem 1 milímetro de diâmetro interno, esse tubo capilar. E, então, tem aqui a parte, o Matheus está fazendo a injeção da amostra aqui dentro do sensor. Tá? E aqui o que vocês veem, tem a parte tanto de simulação quanto experimental, né? Nós simulamos a estrutura como um todo, inclusive com esse carinha aqui, está todo mundo ali. Então, vocês viram que ele ficou bem pertinho, né? Obviamente, alguns deslocamentos são razoáveis de acontecer, mas o que vocês veem aqui é como que essa bobina aqui permite fazer esse acoplamento e melhorar em muito a sensibilidade do nosso sensor, certo? Então, a nossa frequência de ressonância com o capilar preenchido com água é de 1,44 GHz. E, obviamente, é de se esperar que você tenha uma diminuição do fator de qualidade por conta da dissipação do sinal, né? Então, aqui o que nós fizemos foi, analisamos 3 substâncias diferentes, então nós mexemos com o tamanho para quem está acostumado com a nomenclatura de CDMA, nós temos o tamanho do chip, né, que nós codificamos um bit em chips. Né, então, nós dividimos um bit de informação em N chips, e cada chip, nesse caso, tem aquele tamanho. Então, F0 aqui, nesse caso, é apenas a energia normalizada, que dá uma ideia para a gente qual a sensibilidade do nosso sensor, e nós conseguimos uma sensibilidade muito, muito boa. E aqui são os tipos, a quantidade de recirculações. Aqui é com a sensibilidade com uma circulação apenas, F0. Perdão, não tem circulação nenhuma, o sinal passa batido. E à medida que você vai fazendo esse número de recirculações, você vê que a sensibilidade do nosso sensor vai aumentando absurdamente, certo? Testamos outros tipos de pulso, mas o gaussiano ainda acabou dando os melhores resultados. Essa discussão está no artigo lá. Então, o que vocês veem aí é que como que fica a resposta do nosso sensor em função da concentração. Eu fico bastante satisfeito em dizer que por que nós chegamos até esse ponto aqui, que é aproximadamente 2,9 miligrama por mililitro de glicose, porque começou a dar problema para a gente desdobrar mais. Mas não teria problema nenhum a gente ter ido mais, porque eu consigo controlar a sensibilidade desse sensor simplesmente brincando com o tamanho da sequência. Então, eu conseguiria ir para muito mais baixo do que isso. Então, é isso que é o legal, o que nós estamos tentando fazer agora. A primeira coisa é integrar esse dispositivo, estamos com o doutorando fazendo exatamente isso, onde nós vamos agora utilizar componentes integrados, ao invés de usar equipamentos, nós vamos tentar fazer um protótipo de mão, que a ideia é que a gente possa tentar viabilizar uma patente desse sensor. Então, nós queremos fazer isso aí, que ele seja portátil, que as pessoas possam levar no campo. Para quem faz tratamento com águas, por exemplo, o pessoal da hidráulica tem essa necessidade de poder
ir em campo e ver o que está acontecendo com a qualidade da água. Com esse sensor aqui, o que a gente espera é atender esse tipo de coisa, tá certo? Então, aí vocês podem ver como é que fica para cada um desses tipos de substâncias. Ficou muito bom. Muito bem. O que nós temos aqui? Essa tabela compara o nosso desempenho com o desempenho dos melhores sensores na literatura. Tem um aqui que ficou com a resolução muito menor do que a nossa, mas é praticamente difícil repetir o sensor que esses autores fez. Muito legal, eu reconheço o trabalho deles. Mas muito mais complicado, uma estrutura um pouco mais, bastante mais complicada, devo dizer. E sem falar que nós trabalhamos em frequências muito mais baixas. Então, com isso, nós conseguimos atingir alcançar algumas figuras de mérito e definir novas figuras de mérito nesse trabalho que serão certamente bastante úteis no futuro. Tá certo? É o que nós estamos fazendo agora. Nós vamos experimentar outras tecnologias relacionadas a CDMA para poder melhorar esse sensor com múltiplas portadoras e tentar ver se a gente consegue analisar principalmente substâncias compostas. Não apenas substâncias mais complexas, deveria dizer, em termos de composição. Então, integrar o sistema no sentido de que nós estamos querendo agora, como já adquirimos os componentes, então nós estamos montando as placas, e o que nós estamos querendo fazer é fazer uma versão integrada desse sensor, experimentando outras possibilidades, tá certo? E, obviamente, a interação com o analito, nós estamos experimentando diferentes células metamateriais. A ideia é que a gente tenha uma biblioteca disso, tá certo? O Matheus vai começar o doutorado dele agora, em março, agora ele vai dar continuidade a esse trabalho. Outra coisa muito legal que nós estamos fazendo ali é o que o Rodrigo, que está fazendo a implementação do CDMA, do sensor, em versão integrada, ele também está trabalhando com a parte de imageamento. Então, o que eu havia pedido para ele fazer é o seguinte, que nós tínhamos desenvolvido um equipamento para fazer imageamento, holografia de micro-ondas, mas não tinha ficado muito bom. O Rodrigo é fantástico no domínio da eletrônica e essas facilidades de fazer coisas pequenas e críticas. Então, o desafio dele era esse, era montar um painel que a gente tem controle X, Y, certo? Além do controle em Z, além de rotação, para que a gente possa fazer caracterização de metamateriais, sejam eles metamateriais para holografia, ou sejam metamateriais para lentes, certo? Então, lentes difrativas, refrativas, lentes refrativas, controle de feixe, por exemplo, feixes não difrativos, tudo isso nós vamos fazer agora, ficou pronto agora. Essas fotos foram tiradas, ele mandou para mim, essa foto é uma coisa de 3, 4 dias atrás. Então, já está pronto o equipamento, que nós vamos passar agora para a etapa de aplicação de todos esses conceitos. Dá para a gente levantar o perfil todas as figuras de mérito, por exemplo, de uma lente, no sentido de abertura numérica, a largura do feixe no foco, né, a profundidade de foco, tudo isso. Então, dá para fazer uma reconstrução tridimensional de todo esse comportamento. De novo, vocês estão fazendo alguma coisa, precisam de um equipamento desse, saibam que tem, está funcionando. Essa aqui é a parte eletrônica, nem vou entrar em detalhes aqui, não é o caso. Aqui é a maneira, aqui é o analisador de rede, nós estamos usando essa antena aqui, no caso aqui é uma antena que ela foi para 30 GB. Aqui não está fazendo um experimento, necessariamente nenhum experimento aqui, simplesmente colocou as coisas lá e tirou a foto, certo? Então, aqui o que você tem? Eu tenho um filminho aqui que mostra o equipamento já funcionando, certo? De novo, ele não está fazendo nada aqui, mas ele só colocou aqui para mostrar que a gente pode colocar a meta-lente aqui. Nós temos uma antena aqui, que no caso é uma antena helicoidal, que foi utilizada. Isso aqui foi feito para 25 GB. E aí, no caso, o que a gente consegue fazer é levantar o perfil, por exemplo, de um holograma. Isso aqui vai varrer todo o plano de XY, certo? Aqui já são resultados experimentais que foram feitos com os hologramas que a gente projetou, construímos em impressora 3D. Então, aqui está a reconstrução analítica feita no MATLAB do holograma, no plano de reconstrução do holograma. Na realidade, em diferentes distâncias, né? Então, está variando a distância, você vê como que o plano de reconstrução acaba afetando, né? Mas isso aqui são reconstruções experimentais que a gente consegue montar
desse holograma. Então, a ideia nossa agora é explorar todos esses conceitos que eu falei com vocês, não é? De poder explorar todas as figuras de mérito de uma lente. Aqui, ele acabou de fazer essas aqui, então é o nosso próximo holograma, vocês vão ver, ser capazes de ver isso daqui, por exemplo. E no caso de uma lente, nós vamos caracterizar todos os parâmetros dessa lente, certo? Muito bem. Outro trabalho que nós fizemos aqui agora, já na idade foi o Aquiles, na época ele era aluno meu, era um doutorando, estava sob minha orientação. Agora ele é professor na Universidade de Brasília. Fez um trabalho absolutamente fantástico. E o legal é o seguinte, o que eu vou mostrar para vocês aqui do ponto de vista teórico é bastante cabeludo. É implementação bastante difícil, tenho paciência de Jó para isso. Mas o legal para vocês é o seguinte, eu queria dizer para vocês o seguinte, agora não lembro se está no paper da CS ou no JOSA B. Todo o formalismo que foi desenvolvido aqui está disponibilizado no site do paper. Então, se vocês quiserem experimentar com isso, fiquem à vontade, os programas estão documentados. Qualquer dúvida, vocês podem contactar a mim ou a Aquiles, se vocês quiserem desenvolver o que nós fizemos aqui, tá certo? E eu garanto para vocês, vocês vão gostar pra caramba. A primeira coisa que foi feita é analisar, por exemplo, materiais hiperbólicos. A vantagem do material hiperbólico, diferente dos materiais isotrópicos, é você ter capaz de ter dispersões, a curva de dispersão desse material aí apresenta anisotropia extrema. Dois tipos. Uma delas que a gente chama de duas folhas e de uma folha só. Essa aqui, em particular, ela é bastante interessante para aplicações, principalmente de controle de emissão de emissores quânticos. Certo? Essa aqui nem tanto, porque na interface ela costuma ter quase que 100% de reflexão para algumas aplicações, mas também é interessante. Mas vocês podem ver que, dependendo do tipo, da direção que você olha, a permissividade, o sinal é trocado. É isso que faz essas características tão malucas do material hiperbólico. E ele é nada mais, nada menos do que uma montagem, um stack de materiais dielétricos e metálicos. Então, você por exemplo, poderia usar ouro e dióxido de titânio, ouro e dióxido de silício, e você teria propriedades diferentes, dependendo... Aqui, no caso, aqui ele está usando prata e safira, mas você pode utilizar, dependendo do filling factor, do fill factor que você estiver trabalhando e do comprimento de onda, você vai ter ou um material comportando como um dielétrico efetivo, ou um tipo 1, como esse, ou um tipo 2, esse branco que vocês estão vendo aqui, ou um metal efetivo. Então, essa é a característica que é legal de você fazer com metamaterial hiperbólico. A vantagem dele é, isso aqui, para quem estão acostumados, principalmente com o livro do Kong, onde você tem as superfícies de dispersão, e que você tem dois materiais, e você tem a dispersão de cada um desses materiais, no caso, que é um material isotrópico, está vindo do ar, por exemplo. Na interface aqui, o que eu tenho? Eu tenho o meu material hiperbólico. Aqui é o vetor de Poynting para onde ele está direcionado aqui, né, que é sempre perpendicular essa curva. O que você vê é o seguinte, diferente dos materiais, se você tivesse usado algum outro material aqui, no caso do material hiperbólico, ele me permite fazer o acoplamento de ondas que, de outra maneira, você não conseguiria. Porque, teoricamente, a densidade de estados fotônicos desse material é infinita. Então, você tem infinitos graus de liberdade para poder fazer acoplamento de diversos tipos de ondas. Isso aqui é só ilustrando aqui com teoria de modos acoplados, que é muito interessante pelo fato de você conseguir fazer esse acoplamento, esse casamento de fase, né, usando o termo que a gente utiliza para tratar da teoria de modos acoplados, de modos que são muito dissimilares em termos da magnitude do vetor de onda dele, e você ainda assim conseguir fazer esse acoplamento, certo? Existem gaps na literatura, e foi por isso que nós procuramos explorar, né? Principalmente aqueles que gostam de trabalhar com simulação numérica. Hoje está muito bom, né? A gente usou muito o Numerical. Infelizmente, nós estamos usando mais porque eu não consegui renovar a licença dele. Mas, graças a Deus, a gente tem coisas como essa que são alternativas. É você poder analisar, melhor dizendo, otimizar certas estruturas. Hoje, com a facilidade que nós temos em envolver, por exemplo, machine learning, deep learning, e você poder utilizar isso no contexto de fotônica, por exemplo, tem artigos excelentes, eu sugiro que vocês, quem não olhou, né, obviamente, que dê uma olhada na própria Opus Express, tem vários artigos já que tratam da utilização de machine learning e deep learning com
o projeto de estruturas fotônicas. Então, isso é muito interessante. O grande problema nosso, o que é? Por exemplo, você fazer isso utilizando um software como o Lumerical, que é pesadíssimo, que é um FDTD, né? É inviável. Mas esse método, que já está pronto, e que aqueles que não quiserem utilizar, podem utilizar lá, baixar os programas do site, vão ter uma surpresa bastante agradável com isso daqui, vocês vão ver. Então, a ideia, por exemplo, o que dá para a gente fazer é você controlar a emissão de emissores quânticos, por exemplo, quando você coloca um dipolo orientado em qualquer direção que você quiser, e você quer ver como que esse dipolo, você tem condições de controlar a radiação desse dipolo. Isso é muito importante para aplicações que envolvam, por exemplo, fontes não coerentes, certo? Por exemplo, né? Então, isso daqui, ainda mais agora, onde tudo você quer fazer combinar quântico com essas estruturas, então você ter esse tipo de controle vai ser muito importante. Certo? Então, o que foi feito? Foi desenvolver um modelo bidimensional e um modelo tridimensional, com a vantagem desse modelo ser de baixíssimo custo computacional. O legal dele é o fato de você, aqui são equações finais, tá certo? É o fato de você poder trazer, esse era o nosso propósito nessa análise, né, de você trazer ondas que estariam de outra forma, não seriam possíveis de propagar, eu poder fazer com que essas ondas se propaguem, principalmente além de ter o metamaterial hiperbólico para poder controlar a emissão, eu tenho uma rede de difração para ajudar a fazer o casamento da fase dessas ondas. Então, foi isso que foi possível. Com isso, agora, por exemplo, coisa que nós nunca conseguimos fazer, agora nós conseguimos fazer, é você projetar uma estrutura tão complexa quanto essa, tridimensional, embora isso aqui seja uma solução bidimensional, mas o tridimensional está aqui, vocês vão ver, e você poder projetar o período que vai te dar, por exemplo, a maior potência radiada pela estrutura, por cell factor, né? Tudo isso, como efeito de Purcell, a eficiência quântica, todos os parâmetros do seu dispositivo, né? No caso do fator de Purcell, é você fazer o aumento da emissão espontânea do seu emissor, né? Que isso relativo ao que ele teria se ele estivesse no vácuo, por exemplo. Então, você permite controlar a interação desse emissor quântico com a sua estrutura. Então, obviamente, é uma perda e ganho. É um cobertor curto, né? Você pode aumentar o Purcell factor, mas você vai diminuir a eficiência quântica, como vocês vão poder ver. Então, tudo isso a gente consegue otimizar nessa estrutura. Aqui, o que vocês estão vendo é que a gente consegue, inclusive, se a gente quisesse, controlar o perfil de emissão do seu emissor quântico. Como é que você quer que a radiação dele ocorra? Verticalmente, para cima, por exemplo. Você poderia deixar isso daí acontecer. Tá? Então, mas eu digo de novo a vocês, isso seria inviável de você fazer, por exemplo, uma ferramenta numérica usando como FDTD, por exemplo. Né? E aqui, por exemplo, no caso da otimização, o fill factor, então o que a gente deve fazer aqui é otimizar o fill factor e a espessura da rede de difração para que a gente consiga a melhor eficiência da potência radiada pela estrutura. Né? Então, com isso, vocês podem ver aqui, o Purcell factor está aqui. O que a gente quer? O que a gente fez, na realidade, como tem muitas variáveis, a gente vamos escolher um fill factor, um Purcell factor, e a partir desse Purcell factor, vamos otimizar todas as estruturas que garantam para a gente um determinado fator de Purcell. Então, isso aí também foi feito. Então, aqui dá para vocês verem como é que cada um desses, por exemplo, com isso podemos escolher o melhor fator de preenchimento, qual é o melhor período da sua rede, e por aí vai. E aí veio o modelo 3D, né, que, além de tudo, permite a gente analisar o acoplamento entre polarizações ortogonais, certo? E a vantagem de tudo isso é que você consegue fazer estruturas ainda mais complexas, entendeu? Controlar ainda mais esses efeitos de radiação da emissão da sua estrutura. Eu só preciso de 138. Alexandre, como é que eu estou até onde eu vou, em termos de tempo? Fique à vontade, está super interessante a palestra. Legal. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos vendo aqui o momento de polo, né? Então, você está analisando o polo perpendicular e paralelo, e aí você vê como é que fica a radiação desses caras em função
de onde você está olhando, o plano que você estiver olhando ao longo dessa estrutura. Certo? Então, até isso é possível. Dá para você ver, por exemplo, aonde o pulsel vai ficar maior, aonde a eficiência quântica é maior, tudo isso é possível ver. Como vocês podem ver aqui, né? Você tem a potência radiada normalizada, certo? Aqui está em função das coordenadas ΔX e ΔY aqui, né? Então, com isso, observem bem, né? Então, você tem regiões onde o pulsel é mais pronunciado ou não. Para quem trabalha, por exemplo, igual uma colaboração que a gente tem com o pessoal da física aqui, onde eles trabalham com rubídio, eles têm um condensado de rubídio e queriam investigar qual se eles tinham controle para melhorar o fator de Purcell, no caso deles, certo? Então, na verdade, todo esse negócio que foi desenvolvido pensando em coisas assim. Então, com isso, a gente tem o G de T aqui, a curva de decaimento do sistema, certo? Então, perdão, esse aqui é a eficiência quântica. Desculpa. Muito bem. Agora, olha aqui. Opa, perdão. Se você olhar, se você fosse fazer essa análise usando simulação computacional, por exemplo, no Numerical, o que você teria aqui era 20 horas de simulação. Nada agradável, né? Mas com esse modelo tridimensional, essa simulação foi feita em 20 minutos. Então, te deu um ganho computacional de 60 vezes. Então, isso não é algo que você pode deixar de lado, né? E aqui vocês veem o cálculo do Purcell efetivo, do fator Purcell efetivo, onde foi feito aqui, eu acho que eu já posso dizer que foi o caso, não, no caso, porque está variando o Purcell de qualquer forma. Aqui está variando o H, que é a separação do seu dipolo do seu metamaterial hiperbólico. Porque o que acontece é o seguinte, o que você quer é que você tenha, quanto mais perto esse dipolo estiver do metamaterial hiperbólico, maior vai ser o Purcell, que está dizendo aí, certo? Mas maior a dissipação da energia dele. Então, você vai diminuir a eficiência quântica. Então, tem um compromisso aí, como eu falei para vocês, um cobertor curto, né? Então, o que é possível fazer aqui é você chegar nesse compromisso, esse método permite você fazer isso daí, você chegar num compromisso e dizer qual é a melhor separação. Também é o seguinte, olha, você vê, eu não estou preocupado nem um pouco com a eficiência quântica. Beleza, o que me interessa é o Purcell. No caso do pessoal lá do grupo lá de átomos frios, eles estavam mais interessados no Purcell. O problema é que quando você chega muito perto desses átomos da superfície, aí outras coisas começam a acontecer, inclusive você pode fazer com que os átomos que estão lá flutuando, se eles aterrizem por conta das forças eletromagnéticas, aterrissem na superfície e aí já acabou tudo. Não tem mais nada, entendeu? Então, tem um paper nosso também que trata exatamente de coisas como essa, mais voltados para nanopartículas, onde a gente utilizou esse método para poder analisar, por exemplo, forças eletromagnéticas em grafeno, em metamateriais com grafeno. Foi publicado na JOSA B, se vocês estiverem interessados, eu vi que bastante gente tem interesse em grafeno, que está por aí. Então, esse método que está aqui seria perfeito para vocês fazerem isso. Lembrando que esse método ele trabalha em conjunto com a RCWA, tá? E aqui dá para vocês verem, então, como eu falei para vocês, se você está interessado no Purcell de 10, que é só ilustrativo, um Purcell de 10 é uma merreca de Purcell. Você, obviamente, quer maximizar isso daí. Para a aplicação lá do pessoal de átomos frios, eles queriam um Purcell de centenas, né? Então, aqui é só para dizer para vocês, olha, com um Purcell de 10, eu vou conseguir uma eficiência quântica da ordem de 3%, 1,25%, certo? Então, é só para poder dizer para vocês onde é que dá para vocês chegarem com esse tipo de análise. Então, pois bem, isso daqui o que vocês têm das vantagens de utilizar esse método que foi desenvolvido pelo Aquiles, ficou muito bom. Então, vocês podem, vejam bem, a gente consegue controlar, melhorar a eficiência quântica do sistema em 240% fazendo essa otimização. O que nos resta fazer agora? Por exemplo, é começar agora a utilizar esses métodos para poder fazer, utilizar combinado com ferramentas de otimização, Deep Learning, Machine Learning, para que a gente comece a projetar essas estruturas, entendeu? Que atendam para a gente em certos, pelo menos o sarrafo a gente vai poder dizer.
e aí a gente vê se a gente consegue projetar. E como se não bastasse, ele chutou o pau da barraca, né, e fez aquele método anterior, ele só utilizava uma fonte. Aqui você pode trabalhar com 3 fontes diferentes ao mesmo tempo dentro da análise. Então, aqui está uma ilustração do que é possível fazer. Então, esse é um modelo generalizado, certo? Então, a generalização daquele lá leva tudo em consideração. Então, ele fez toda a análise, parte, por exemplo, se você... esse SAMA aqui é Semi-Analytical Model, onde você está querendo analisar uma estrutura, por exemplo, para poder melhorar a eficiência quântica por céu do mesmo jeito. Então, você começa trabalhando a estrutura nesse nível, onde você projeta as suas características do seu material hiperbólico e tudo mais, né, define onde é que vão ser as dimensões dele a partir dessa solução aqui, e aí você entra com o passo 2, que é você poder otimizar o fill factor do seu material. Essas coisinhas mais claras que aparecem aqui para você são ressonâncias que aparecem no material, mas você não quer trabalhar diretamente nessas ressonâncias, porque o que acontece é que elas dissipam muito. Então, é mais interessante você fugir um pouquinho dessas ressonâncias aí, tá certo? Então, aqui é onde está seu dipolo, que pode estar orientado da maneira que você achar melhor. Análises como essa, para aqueles que se interessam também, já foram feitas por outros autores, mas não fazendo esse tipo de análise especificamente, mas utilizando materiais hiperbólicos com polímero dopado com moléculas orgânicas. Se não me engano, inclusive foi a rodamina mesmo que foi utilizado, já foi publicado na Nature Communications ou a Nature propriamente dito, não sei, mas saibam que já foi. Mas isso aqui que nós estamos fazendo é desenvolver um método que nos permite desenvolver ainda mais, dar passos maiores no sentido de você poder otimizar essas estruturas. Então, o que foi feito com isso foi analisar 3 estruturas diferentes, por exemplo, como vocês podem ver, né? E calcular o decaimento total. E para isso, o que foi feito foi montar um mapa de eficiência quântica e de fator de Purcell para que vocês possam depois chegar à conclusão de qual é a melhor estrutura que você tem, certo? Então, isso daqui permite para você desenvolver toda essa parte, ou seja, analisar o melhor Purcell, melhor eficiência quântica, coisa que para você fazer com qualquer outra ferramenta de simulação numérica seria talvez impossível de você fazer, muito provavelmente. Aqui, então, para vocês terem ideia do que eu estou falando, se você for fazer esse negócio aqui, por exemplo, o S2, S2 é essa estrutura aqui. Ó. No FTTD, você demora 540 dias para poder fazer isso daí. Com esse modelo, foi feito em 7 dias. Para a estrutura S3, essa estrutura aqui, né, vocês observem que aqui eu só tenho groove em um sentido, né? Aqui você tem groove nos 2 sentidos. Então, você faria o que nós obtivemos aqui em cerca de 900 dias utilizando o FTTD. Aqui foi feito em 19 dias. É tempo para burro, mas não são 900 dias, certo? Então, do ponto de vista de otimização, isso daí realmente é muito importante. Então, bom, aqui que eu mostro de novo o que eu falei para vocês, é de estabelecer um valor do Purcell que a gente queria e deixou a otimização correr solta para que você, a simulação correr solta lá e você mexer os pauzinhos ali, a gente montava os mapas. É o tipo de treinamento que você poderia fazer para uma rede neural, para você utilizar, por exemplo, o machine learning, né? E com isso você estabelece o Purcell que você quer, a eficiência quântica que você quer, treina a rede e deixa com que ela consiga obter isso daí. Então, o que a gente fez, fazendo esse tipo de otimização que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente consegue, em relação à estrutura S1, que é essa estrutura sem nada aqui, muito utilizada ainda para esse tipo de aplicação, uma melhora em cerca de 3 vezes na eficiência quântica da estrutura. Então, realmente uma coisa bem legal. E aqui está um apanhado geral, de novo, do que nós conseguimos fazer. Certo? De novo, o método é de fato complicado, mas os programas nós deixamos lá os códigos do MATLAB para todos aqueles que quiserem utilizar. Só pediria, né, que se utilizar, citem o nosso trabalho, né, porque esse código faz parte desse trabalho e faz parte do set de material que está disponível na revista lá onde nós publicamos o artigo. Então, de qualquer forma, você teria que citar de qualquer forma. Então, aproveita e citem lá o trabalho lá, que foi um trabalho muito legal. E outra coisa que nós estamos trabalhando também, nesse caso, são a parte de metalentes
meta-hologramas. Né? Então, isso que eu vou mostrar para vocês aqui. O controle da luz por metro superfície, acho que já é conhecido, creio, por todos vocês, né? Mas são esses pequenos postinhos, né? Que você consegue fabricar seja em metal ou seja em dielétrico, que permite você controlar a fase e amplitude da sua onda, né? Então, a gente consegue fazer coisas bastante interessantes com esse tipo de aplicação. Nossa primeira investida com isso aconteceu com a metaestruturas plasmônicas, certo? Em que nós estávamos tentando fazer hologramas de transmissão com essas estruturas, mas o que foi feito no caso do metal aqui era alumínio. O problema é que, por conta da dissipação do alumínio, né, você tem uma eficiência baixíssima de transmissão. Hologramas desse tipo aí são melhores como de transmissão, não como de reflexão, ou de transmissão. A transmissão realmente é um problema. Mas a gente resolve o problema quando a gente trabalha com estruturas totalmente dielétricas, que é o que nós estamos fazendo agora, utilizando estruturas de alto contraste de índice, redes de alto contraste de índice de refração. Né? Então, aqueles interessados, por favor, deem uma olhadinha aqui nos nossos hologramas. Aqui só mostrando para vocês como é que está o panorama de materiais, né? Se você quer se aventurar nisso daqui, então saibam vocês que em termos de eficiência difrativa, né? Que é quão eficientemente você consegue acoplar energia em determinadas ordens de difração no seu material, da sua rede. Então você vê que quando você trabalha com metais, o negócio não é muito bonito não. Silício amorfo melhora, né? Mas não fica tão bom ainda, né? E aqui silício policristalino. No grupo do professor Capasso, lá em Harvard, eles trabalham essencialmente com dióxido de titânio, então você vê que é um material transparente, mas ele, embora tenha um alto contraste, não tem um contraste tão alto, por exemplo, quanto tem o silício cristalino, que é o que nós utilizamos aqui. O silício cristalino, as propriedades dele estão aqui. Ele tem perdas, obviamente, mas ainda assim nós conseguimos fazer estruturas bem mais compactas do que você consegue por conta da diferença de difração do que o dióxido de titânio. A maneira como nós projetamos esse negócio aqui, obviamente, utiliza o RCWA, faz o levantamento das variações. Isso aqui é uma célula unitária, né? Então, cada pixel desse mapa aqui, na realidade, ele foi feito tendo um array infinito desses caras aqui. É uma aproximação, se você olhar para um lado, porque existe acoplamento entre esses postinhos, certo? Por casamento de fase existe acoplamento. Mas esse array infinito vai supor que todos são iguaizinhos. Para cada pixel desse daqui, que nós tiramos aqui, cada pixel é um array infinito. Tá? E aí nós montamos, não sei se ficou claro para vocês, né? Então montamos o mapa de transmissão e de fase. O que nós queremos é ser capaz de variar a fase de 0 a 2π. Então, para poder melhorar a qualidade dos nossos hologramas, nós utilizamos dois tipos de substratos, substrato de quartzo e substrato de safira, com 8 níveis de fase. Nós discretizamos o holograma em 8 níveis de fase. Projetamos para 532. Cada pontinho desse é exatamente o nível de fase de transmissão que nós escolhemos. Mas também testamos esse holograma para saber se ele era banda larga no azul e no vermelho. Certo? Vocês vão ver que coisa interessante ficou. Aqui é a maneira como nós montamos o holograma. Nós tínhamos uma imagem que é o nosso alvo, né? Codificamos computacionalmente essa imagem, fizemos os hologramas, tá certo? Então, aqui está mostrado como é que cada pixel foi montado, e aqui é a disposição do holograma no substrato. Entendeu? Aqui foi feito, nesse primeiro, o substrato continha 4 hologramas, os idênticos, aqui toda essa matriz aqui, e por aí vai. Certo? E aqui são as estruturas que de fato foram fabricadas. E aí vocês podem ver o holograma, né? Nosso primeiro holograma, que embora aqui é a reconstituição numérica dele, aqui na prática, que é a ordem 0. Hoje na época que nós fizemos isso aqui, nós não utilizamos o artifício de poder desviar o holograma da ordem 0 para melhorar isso daqui, mas hoje a gente já está fazendo isso. Então, obviamente, à medida que você melhora a resolução, você diminui um pouco a intensidade da ordem 0, isso é muito bom. E aqui só para vocês verem como é que fica a reconstrução numérica e como é que fica a reconstrução experimental desses hologramas. Né? Ficou muito bom. E por isso vocês veem, isso aqui é safira, o substrato, mas o substrato, o postinho é de silício cristalino, que tem uma perda da ordem de uma ordem de grandeza em torno, comparado com o silício amorfo. E aí nós vimos como é que fica isso em outros comprimentos de onda para poder analisar o comportamento banda larga dessa estrutura. O legal é que o azul ficou tão bacana,
E a razão para isso é o seguinte, é que os postinhos, na hora de serem fabricados, eles foram fabricados, o diâmetro dele acabou ficando 20 nanômetros menor. Então, houve um deslocamento para o azul da sintonia do nosso holograma. Por isso que o azul ficou melhor do que o verde, se você olhar direitinho. E o vermelho, obviamente, porque ficou muito longe ali, mas ainda assim está bom. E aqui vocês veem, agora nós já podemos nos localizar, né? Aqui somos nós, em relação ao que existia aí. Então, vocês podem ver que ficou bem bacana. Muito bem. E agora aqui uma outra aplicação muito legal, que é usando o mesmo conceito, só que uma cutucada que eu dei no Augusto, de pedir para a gente projetar uma estrutura que tivesse imagem estereoscópica. Então, usando o mesmo princípio, você poder usar óculos de reconstrução tridimensional, né? Para aplicações de entretenimento, mesmo até inclusive para codificações, para segurança, né? Então, cada pontinho desse que vocês veem nesse mapa aqui, então vocês observem que aqui nós estamos explorando, cada olho seu vai ver uma polarização diferente. Então, a nossa estrutura tinha que ser birrefringente. Então, cada pontinho desse daqui é um pontinho de fase que nós utilizamos para poder codificar, de fase de transmissão, né? Para poder codificar nossos hologramas, isso tudo usando o RCWA. Então, fizemos uma estrutura dessa daqui, que é uma mistura desses dois caras, certo? E a ideia disso daqui era simplesmente para a gente ver como é que estava a parte de crosstalk da nossa estrutura. Isso aqui era só a estrutura de poder ver como é que está a qualidade do nosso projeto. E aqui era a estrutura estereoscópica de qualquer forma, de qualquer maneira, né? Aqui também a minha estrutura foi fabricada. Então, aqui vocês podem ver que para as polarizações diferentes, no azul está bem limpinho aqui, né? Ou seja, no verde, onde ela foi projetada, né? Dá para você ver que existe um crosstalk aqui. No vermelho, pior ainda. Mas no azul ficou bom por causa da diminuição do diâmetro do postinho que acabou deslocando o funcionamento dele para o azul, certo? Então, aqui você vê a relação sinal-ruído dessa estrutura, o caso ideal está em azul, e o que nós obtivemos que foi a estrutura já reduzida, tá? Reduzida no sentido que nós consideramos com a redução do... Isso que foi feito teoricamente, onde nós consideramos a redução do diâmetro do postinho por causa dos problemas de fabricação. E aqui, obviamente, não vai dar para você ver direito isso daí, mas se você tivesse um laboratório usando óculos com os dois polarizadores, e aqui a câmera ficou ruim porque saturou, né? Porque nós estamos vendo aqui naquela plaquinha de alumínio que nós lixamos, deu um trabalho para lixar aquilo, mas saturou um pouco, mas você vê nitidamente o efeito tridimensional. Muito bacana isso daqui, pessoal. Certo? Então, esse foi o primeiro e até hoje o único holograma estereoscópico do que eu tenho conhecimento. Então, nós temos várias coisas que nós podemos aplicar esse holograma aqui, né? Como você pode andar mais rápido aqui, porque eu estou com medo desse tempo todo aí. E, por último, aqui que nós estamos trabalhando é na parte de lentes, usando também meta-superfície. Então, sugiro vocês darem uma olhadinha nesses artigos que ficaram muito legais, que descrevem bem o que nós estamos fazendo aí. Qual era o nosso objetivo, né? Primeiramente, quando nós começamos a trabalhar com você, tentar ter uma lente que tivesse a menor aberração possível. No caso aqui, nós estamos atrás de diminuir o coma da lente. Então, tudo isso significa você melhorar todos esses parâmetros, né, da sua lente. E o legal é o seguinte, uma metalente te dá a capacidade de você ter um grande raio, obviamente, e índice de refrações. Você pode imitar isso, uma lente de grande raio e índice de refrações bem altos. É com isso que a gente brinca. Se você vai trabalhar com lente, então essas são as equações clássicas de lente que você tem, né? Aqui o que nós temos? Uma metalente com um perfil quadrático corresponde ao limite de uma lente esférica. Então, uma lente bulk, nesse caso aqui, dificilmente conseguiria o wide field of view que a gente consegue com uma lente, com uma metalente, né? Muito bem, paga-se um pedágio aí, né? Você consegue isso aqui, mas vocês vão ver que nós vamos ter algumas aberrações nessa história toda. E nós vamos poder comparar aqui com o desempenho com uma lente hiperbólica, que é uma lente de diffraction limit, né? Existem aberrações aí que, no caso, acontece com esse tipo de lente, que são, se vocês verem aquele disquinho de aire que acontece do lado de fora do disquinho. Então, ela tem essas desvantagens de uma forte aberração fora do eixo, e além de aberração cromática, né? Então, muito bem, aqui está mostrando para vocês, essa lente foi de fato feita, o Augusto fez tudo isso, fez toda essa análise aqui. Então, o que nós estamos vendo aqui, já que nós estamos interessados em field of view, nós estamos querendo ver isso em função do ângulo
Então, vocês podem ver que essa imagem experimental, tá vendo? Então, vocês veem que você tem um campo de visão aqui não tão bom, não é? Então, isso para o caso para a lente hiperbólica. Agora, o que foi feito? A hiperbólica clássica. Agora, o que você pode fazer? Nós podemos fazer tentar corrigir esse negócio e adicionar um polinômio aqui, tá certo? Em que permite você ter um controle maior da fase dos seus elementos. Isso aqui é a comparação com a equação que você tem com a lente esférica clássica, analítica, certo? O que nós introduzimos foi um polinômio de correção dessa brincadeira toda. Então, o que você vê aqui em função da incidência, aqui incidência normal, a 15 graus a 35 graus. Né? Então, para a lente hiperbólica, vocês podem ver que o negócio fica feio. Né? A hiperbólica, com a otimização, que nós colocamos aí, você pode ver que já melhora bastante. E a lente esférica, o que você tem, obviamente, é isso daqui. Né? Então, o que nós fizemos foi, comparado com o perfil otimizado aqui, né? Você pode ver em azul aqui, o perfil da lente esférica, metalente esférica, e da lente otimizada. Né? Então, a gente consegue melhorar bem isso daí. Então, vocês podem ver que point spread function é como é que fica o foquinho da sua lente, né? O espalhamento dele. O que você não quer, o que você quer é que ele não espalhe, né? Porque se espalhar significa que você tem aberração. Então, vocês podem ver como é que fica a situação de uma lente hiperbólica e com as lentes que a gente consegue corrigir esse problema. Aqui, obviamente, nós estamos comparando com a lente esférica, que, obviamente, tem que dar muito bem, muito bonitinho mesmo. Né? Vocês podem ver que aqui está até 30 graus, muito legal. Né? E o interessante também é que, em termos do field of view, né, você pode ver aqui diversas comparações, é que a lente que a gente faz aqui, você tem, obviamente, a abertura numérica dela, são segundo a abertura numérica de 0,8, de passagem, e com isso você vê que nós tivemos um campo de visão, um field of view bastante grande com ela, certo? Então, isso foi um exercício bastante legal de você estressar o projeto de uma metalente. Né? Isso aqui tem a ver com o PSF dela, né? O quanto que é o FWHM no foco em função em incidência normal, né? Que nós estamos analisando a abertura em função da abertura numérica. Então, obviamente, a diffraction limited é uma coisa interessante, né? Mas o fato dela diminuir isso daqui, no nosso caso, comparado, já que nós aproximamos nosso design em função da lente esférica, chega um ponto que nós satura aqui. E tudo isso é feito respeitando o projeto da célula unitária, que respeita o critério de Nyquist na hora de você fazer o projeto. Né? E, muito bem. Com isso aqui fizemos a nossa lente, o projeto continua obedecendo ao projeto natural que a gente faz utilizando o XCWA, a lente fabricada está aqui. Né? Aqui nós temos duas lentes, a lente hiperbólica e a lente parabólica. Né? E aí o que vocês veem em função do PSF, que é o Point Spread Function da lente, em função do ângulo de incidência. Então vocês vão ver que no caso da lente hiperbólica, ela vai ficando cada vez mais esquisita, né? Do comprimento focal de 750 micrômetros. E no caso da nossa lente otimizada, a lente parabólica, a lente quadrática aqui, com wide field of view, vocês podem ver que ela se comporta muito bem. Aqui até um ângulo de 85 graus, né, o que é bastante interessante. E aqui apenas mostra para vocês a caracterização do point spread function. Né? Aqui está o diffraction limit aqui, né, para a referência de vocês. E vocês veem como é que fica toda essa história. Né? E só lembrando que quando a lente não é diffraction limit, significa que você tem aberrações que acontecem nessas lentes, certo? Se ela é diffraction limit, então quer dizer que você teria aquele disquinho de ar bem bonitinho aparecendo lá na sua frente. Tá? Aqui é só dá para dar uma ideia para vocês da eficiência de transmissão, já estou acabando, prometo. Então, o que vocês veem aqui em função do ângulo, a lente hiperbólica ela começa muito bem, mas depois começa a ficar muito mal, ao passo que a lente quadrática, ela pelo menos se mantém, em função do ângulo, né, ela mantém uma eficiência bastante razoável. E aqui está a comparação, né, nós estamos mostrando aqui o estudo da USP, né, nós temos ele aqui. Esse aqui é um gráfico da USAF, que eu acho que vocês conhecem, onde cada círculo desse daqui é um campo de visão. Certo? Então, 20, 40, 80, 90, 110 graus. Então, a distância entre a lente e o objeto é de 5,7 milímetros. E vocês veem aqui com a lente parabólica, né? Você vê como é que ela fica bem legal aqui. Ao passo que a lente hiperbólica, por suas próprias limitações, ela já fica bastante prejudicada. Isso aqui é uma foto que foi tirada com a lente que o Augusto projetou, certo?
Só para vocês terem ideia. Como ela é uma lente de grande field of view, né? Então ela é uma grande angular, então ela acontece os efeitos característicos de lente grande angular, que é você ter esse distorção do barril, né? E aqui é uma coisa que é clássica dela também, que por conta disso há um deslocamento do ponto focal dela que obedece essa regrinha aqui do comprimento focal vezes o seno do ângulo que você está incidindo, certo? Muito bem, eu já acabei a minha apresentação. Aqui eu posso até parar por aqui, se o Alexandre quiser, ou mostrar para vocês alguns desafios para aqueles que querem se envolver nesse campo. Eu deixo a critério de você, o Alexandre. Fique à vontade, que os desafios são justamente o que as pessoas querem saber, né? Você já conseguiu então, vários resultados bons. Os desafios é o que falta fazer. Então, o problema de correção cromática dessas lentes. Bom, vocês viram que as nossas lentes lá, elas são monocromáticas. Então, você tentar corrigir, tentar fazer essa lente banda larga, banda estreita você consegue, mas, obviamente, o que você quer é que elas trabalhem em bandas mais largas para que você tenha uma aplicação útil para ela. Eu não quero colocar uma lente na minha câmera que ela vai ser só para 532 nanômetros, né? Então, esse DL aqui é só para dizer que é uma diffractive lens, uma lente difrativa, certo? E aqui é uma ML, é uma metalente. É só a comparação que eu quero fazer para vocês aqui. É mais interessante, você consegue mais facilmente operação banda larga com lente difrativa do que você consegue com metalente. Eu gosto muito de metalente, mas vocês vão ver. Os graus de liberdade, exatamente por conta disso, né? Porque os graus de liberdade da metalente são muito grandes. Então, dizer para você, olha, vocês não vão conseguir fazer uma metalente policromática, certo? Porque exatamente por conta dos graus de liberdade pode ser que você consiga, eu torço para que vocês consigam, né? Eu espero conseguir antes, eu torço para que vocês consigam. Mas, enfim, outra coisa é quanto à abertura numérica, né? A metalente, elas desempenham melhor no que diz respeito à abertura numérica, certo? Porque, por exemplo, você consegue, por exemplo, nós conseguimos uma lente de 0,8. Você consegue abertura numérica acima de 1, por exemplo, dependendo do meio que você coloca a lente mergulhada, né? Sintonia da lente, metalente é mais apropriado para isso do que uma lente difrativa. Só para contextualizar vocês, uma lente difrativa, por exemplo, uma lente baseada nos anéis de Fresnel, por exemplo, em lentes de Fresnel, elas são lentes difrativas. A metalente você pode analisar como pertencendo a uma família de lente difrativa, só que ela tem outras características, tá certo? Por ela ser ressonante, isso ajuda a que ela seja mais monocromática do que uma lente difrativa. A lente difrativa ela é melhor para isso. Controle de polarização. Eu desconheço que você possa fazer isso com uma lente difrativa, mas com uma metalente você consegue. Tá certo? Tanto é que nós fizemos isso. As nossas lentes, os nossos hologramas, eles são polarization sensitive, ou seja, a gente consegue controlar a polarização dele. Manipular a fase, isso daqui você consegue fazer com as duas. O comportamento ressonante, você precisa de ressonância. Existem efeitos, pessoal, que vocês conseguem colocar no projeto dessas metalentes. Para quem quer ir atrás, procurem, por exemplo, o efeito Kercher. O efeito Kercher significa que você vai olhar as ressonâncias de polo e vai calibrar essas ressonâncias de modo que você tenha, por exemplo, o máximo de transmissão possível, ou nenhuma transmissão possível. Certo? Significa você calibrar as ressonâncias elétricas e magnéticas. Certo? Então, é isso que você tem que fazer. Aqui vem minha opinião pessoal. Se você quer uma lente acromática, todo mundo quer, certo? Eu acho que quem vai ganhar essa corrida são as lentes difrativas e não as metalentes. Mas vocês podem me provar o contrário, certo? Embora o controle de polarização seja um problema para essas lentes, não concluí o pensamento aqui, isso, para as lentes difrativas, isso não quer dizer que você não consiga, de alguma forma, incluir o controle de polarização, certo? Por outros meios, né?
E aqui os desafios, né? Você conseguir broadband meta-lens. Eu conheço tem um paper que eu aconselho vocês verem. A gente cita nesse paper no nosso artigo, agora não fugiu o nome dos autores, onde eles fizeram uma biblioteca de meta-elementos para você explorar conceitos de banda larga, tá certo? O problema é que fazer aqueles elementos você consegue fazer no infravermelho, como foi feito. No visível, o buraco é muito mais embaixo, porque diminui muito. Você conseguir fazer aquilo é outra história. Vamos lá, polarization independent, elementos funcionais, independência da polarização, isso realmente ainda acaba sendo um problema para você. Fazer stacking, então, é um outro problema, porque isso é uma coisa que eu tentei explorar, certo? Com o grupo do pessoal de York que a gente colabora, que é de você poder fazer lentes em que cada seção, cada camada dessa lente, por exemplo, poderia ser sintonizada para um comprimento de onda. Então, você tem que fazer um controle tão absurdo do que tem em cada região para que você consiga montar uma lente, por exemplo, ou um holograma, que era o caso que eu queria fazer naquela época, que fosse um holograma colorido, não um holograma monocromático como aquele que eu queria fazer. Então, mas tem um paper muito bom que o cara faz isso daqui, ele utiliza discos metálicos, na realidade ele usa, se não me engano, uma meta-superfície que a gente chama do tipo Higgins, onde ele usa disquinhos. Né? E cada disquinho ele fez um stack dela. E você coloca cada disquinho dele sintonizado para um comprimento de onda. Obviamente, a sintonia leva em conta o host material que está em cima também. Né? Então, obviamente, isso aí é feito pensando em todo o conjunto. Mas, como está escrito aqui, isso aqui não é muito fácil, não. Está aqui, ó, essa meta library é muito legal, porque vocês podem baixar desse DOI aqui, certo? Então, ele fez aquilo, mas fez para o infravermelho. Seria legal montar uma dessa para o visível, mas para ser uma lente broadband, então, para meta-lente vai ser meio difícil. Então, as lentes difrativas ela têm uma eficiência de difração baixa, muito mais baixa, porque ela tem ordem de difração muito baixa. Só para te dar uma ideia, como é que você consegue, por exemplo, uma lente difrativa ser policromática? Porque você permite que ela faz uma lente que tem várias ordens, então, de radiação, de difração. Então, o que você faz é que cada ordem daquela, você consiga fazer um comprimento de onda chegar no mesmo ponto. Né? Porque o que você quer é que todos os comprimentos de onda cheguem no mesmo ponto focal para que você não tenha esse tipo de distorção. Então, a lente difrativa, você consegue fazer isso. Então, a banda larga dela, na realidade, é discretizada. O que tem de banda larga hoje, meta-lente, embora estreitinha, ela é contínua. Tá certo? A lente difrativa, não. Mas até esse momento. E aqui foi uma propaganda, como eu faço parte do editorial board do Journal of Physics Photonics, do IOP, queria apenas apresentar para vocês o journal. É um journal novo, está com 2 anos aí, mas com esses 2 anos, vai sair agora o primeiro fator de impacto dele, né? A gente já está com um fator de impacto de 2. Até o final do ano que vem, pela taxa de crescimento, do jeito que estão indo as coisas, a gente vai conseguir um fator de impacto que vai chegar em 3,5. Então, é um journal que está se despontando aí como um journal bastante interessante para aplicações de mais diversas áreas de fotônica, tá certo? Então, eu convido vocês a considerarem esse journal para que vocês tenham publicação no futuro. Será um prazer poder ter artigos do Brasil representados aqui, tá certo? Eu peço humildemente que me perdoe por ter estendido por tanto tempo aqui, mas é que eu fiquei empolgado com os resultados. Perdoe-me se eu não tiver as informações de todos os resultados, que são muitos, a gente, às vezes, gravar tudo não é um pouco complicado. Depois eu passo a palavra para o Alexandre e eu espero que vocês tenham gostado dos resultados que a gente tem mostrado aqui. Obrigado, pessoal. Obrigado, professor. Acho que eu posso falar em nome de todos. Foi uma excelente apresentação, muita coisa interessante. Bom saber que isso está acontecendo aqui no Brasil, aqui perto da gente, e que a gente tem acesso, a gente pode ter acesso aos equipamentos e todo esse conhecimento. Será um prazer, pessoal. Que já tem no seu grupo. Só um parênteses, eu também faço parte do grupo de plasmônica da física. Então, por exemplo, eu posso ser uma ponte para vocês também com os equipamentos do grupo de plasmônica da física, porque lá tem um FIB que permite vocês fazerem estruturas
nanoestruturas, certo? O FIB é um Focused Ion Beam, ele tem uma resolução da ordem, se não me engano, da ordem de 30 nanômetros, se eu não estou enganado. Então, permite que vocês fazerem, por exemplo, essas lentes, tipo isso daqui, por exemplo, se vocês uma estrutura como essa daqui, ele faz brincando entre aspas, né? Mas você dá para fazer coisas como essa, além de você ter um MBE, uma evaporadora de dióxido de titânio. Então, eu posso, caso for preciso, tentar fazer uma ponte dessa também com vocês, com o grupo de plasmônica na física, porque eu sou um dos pesquisadores principais lá do CEPID deles. Ótimo. Então, antes de abrir para as perguntas, vou ler os comentários aqui no chat, né? A Cíntia Junqueira falando aqui, excelente apresentação, muito bom ver um laboratório bem montado e equipe unida para pesquisar sempre com o espírito de complementar a tarefa um do outro. Parabéns. Obrigado, Cíntia. O Guilherme Brandão, muito interessante esse setup de caracterização de lentes. Parabéns, professor Benhu. Obrigado. A Gelsa, interessante para aplicação em grafeno e nanotubo de carbono. Também aplicação em pontos quânticos em laser. O professor Mitrione, obrigado pela excepcional apresentação. A Gelsa de novo, parabéns, professor Benhu e sua equipe. Aí, como é a primeira pergunta aqui do Antônio. Todas as simulações analíticas foram realizadas em MATLAB? Simulações essas que vocês tiveram um ganho de 60 vezes, quando comparadas com um software comercial. Sim, foram todas no MATLAB. Tem as simulações numéricas que a gente utilizou porque o FDTD foi o nosso benchmark, né? Porque já é algo estabelecido. Então, nós tínhamos que ter certeza. Uma vez que a gente combinou, viu que o nosso método conseguia repetir os resultados, aí o que nós fizemos foi extrapolar, né? Porque o que nós fizemos ali eu jamais conseguiria fazer com o FDTD. Então, todo o resto foi feito no MATLAB, não é? E a gente utilizou muito, no começo, o cluster da Rice University. Eles têm um cluster lá que tinha um MATLAB rodando, até que a USP fez o favor de acabar com o contrato com a Rice University. E agora, então a gente passou a usar os nossos computadores dentro do laboratório. Mas a USP, legal agora, tem o cluster Águia da USP, para aqueles que são da USP, que está agora com o MATLAB instalado. Então, isso vai facilitar para a gente bastante também a parte de otimização de estruturas, porque o ambiente não vai mudar para a gente. E eu estou com um aluno que está passando toda a nossa codificação para uma linguagem que eu desconhecia, mas ele falou que é ótima para machine learning, chamada Julia. Então, espero que a gente possa começar a utilizar esses aplicativos para poder fazer otimização de estruturas fotônicas o mais breve possível, na realidade. O pessoal está usando muito o Julia. Todo mundo era apaixonado pelo Python e agora estão indo para o Julia, pessoal. O Ulisses também comentando aqui, ótimo trabalho. Obrigado, Ulisses. Mais alguma pergunta, pessoal? Eu tenho uma pergunta, se fosse possível. Claro. Ali, se o senhor puder voltar lá naquele slide que o senhor mostra as estruturas, a aplicação do seu programa para aquela na parte anterior que tem as superfícies e você tem tipo 1, tipo 2, que você pode abrir um gap ali. Materiais hiperbólicos. Isso, materiais hiperbólicos. O senhor percebeu aí que o senhor está ali antes dessa? Não estou chegando lá. Essa daí eu também quero fazer outro comentário. Tá bom. Aquela dali. Está quase lá. Espera, aqui. Isso, isso aí, olha, professor, o senhor sabe que isso daí o senhor leu o artigo do Electronic Properties of Graphene? Eu tenho... Antônio Hélio Castro Neto. Sim. Nós temos... Esse aqui saiu do paper dele, essa figura de cima aqui. Exato. Professor, o senhor tem aplicação direta aqui em grafeno, e eu estou vendo aqui o grafeno bilayer, grafeno multilayer, né? Então, o senhor pode facilitar a nossa vida, né? Eu fiquei imaginando da gente aplicar, por exemplo, uma camada de grafeno nesse slab aí,
E o senhor pode simular perfeitamente com o seu método, né? Sim, Vai por isso que eu falo para você, é que tem o nosso paper que saiu, o último paper do Aquiles comigo, que saiu no JOSA B, onde lá a gente analisa uma metaestrutura como essa daí, só que lá eu tenho a impressão que não era hiperbólica, preciso me recordar agora, usando grafeno, usando várias camadas de grafeno, para poder então, a gente usa dielétrico, sanduícha ele ali, e para a gente vê que a espessura também, uma monoleia de grafeno, necessariamente não é o ideal. Então, às vezes, a gente precisa de aumentar um pouquinho a espessura do grafeno, com cuidado para que ele não vire um grafite, mas a gente aumenta um pouquinho para poder melhorar essa interação e você ter forças maiores capazes de levitar partículas, que é o que nós fizemos lá naquele trabalho. Se o senhor puder depois deixar a referência desse trabalho aí para a gente, passar para o... Claro. Eu vou deixar... Aí eu vou ler esse... Porque eu não vi a referência desse seu artigo aí na apresentação. Ah, não? Ah, tá. Não. Então, eu vou dar um jeito de corrigir, colocar ela aqui, e eu vou passar essa apresentação para o Alexandre, e aí ele disponibiliza para todo mundo que quiser baixar essa apresentação, porque ali tem as referências. Se você achar que é interessante, eu posso fazer isso. Tá. E outra coisa, agora no próximo tópico que o senhor mostra a simulação desses... Aí, exatamente. Pode ser nesse modelo, no modelo 3D também. No modelo 3D, por exemplo... Você quer que eu vá para o 3D? Deixa eu ir lá. Pode ser logo depois dessa daí? Depois, que tenha... exatamente, essa figura aí. Isso é muito interessante. Quando a gente trabalhou quando eu trabalhei tentando... A gente fez, né, um oscilador usando o nanotubo de carbono alinhado verticalmente. Legal. Só que o senhor... Eu queria saber se o senhor tem a possibilidade de alongar esses postinhos. Por quê? Porque o problema nas simulações é que o nanotubo de carbono ele tem um comprimento várias ordens de grandeza superior ao seu diâmetro, né? E eu queria saber se o senhor, num trabalho futuro, teria como aumentar esse postinho para simular um nanotubo de carbono, um array de nanotubos de carbono. O método, de qualquer forma, ele parte do princípio que a gente vai ter tudo dentro de uma célula unitária. Então, ele já vai partir do princípio que nós temos uma distribuição periódica desses nanotubos de carbono, no seu caso. Em princípio, eu posso dizer para você que eu não vejo problema. Eu não sei exatamente qual é o tamanho desse... Você sabe dizer qual é o comprimento dele, só para ter uma ideia? Existem nanotubos que vão de alguns milímetros, né? Só que o problema é que o diâmetro é alguns nanômetros. Então, o nanotubo é um negócio assim, é uma ordem de grandeza, o comprimento é 100 vezes ou 1000 vezes mais comprido do que o diâmetro, né? Então, isso aí, às vezes, não deixa convergir as simulações. Entendi. Eu posso tentar ver para você. Eu pedi para o Aquiles tentar ver se ele faz um teste, Geusa, e ver se, por exemplo, qual é o limite em termos do comprimento do nanotubo que ele pode ter. Em princípio, o que vai acontecer é que isso aí vai impactar o tempo de simulação, entendeu? Mas, como o método ele é analítico, talvez ainda dê para fazer, eu acho que talvez sem problema. Em princípio, diria o seguinte, eu não vejo como um problema, mas ele é o cara que aperta os parafusos do método. Então, aí eu posso tentar ver e pedir para ele fazer um teste para você. Se você quiser, me manda um caso que você gostaria de ver e a gente tenta simular. Perfeito, professor. Eu prometo para você que eu vejo isso. Muito obrigada. Parabéns aí pelo trabalho. Eu também vi várias aplicações, mas aí é papo para muito chope, porque eu vi aí, eu olhei, vocês podem aplicar isso em quantum dots, né? Sim, sim. Já deve ter gente pegando o seu trabalho para fazer quantum dot de laser. Olha, então, eu estou com uma aluna que ela começou agora, ela já tem o background dela em física, e ela vai trabalhar com a utilização, não vai ser necessariamente de materiais hiperbólicos, mas vai ser
a utilização da habilidade de a gente controlar com meta-superfície a emissão de quantum dots, porque o Euclides, aqui na física, que é o cara que está do grupo de plasmônica da física que eu interajo, ele tem uma facilidade tremenda de poder, faz quantum dots assim, aos montes. Então, vai ser uma maneira da gente tentar explorar esse fenômeno, entendeu? E que eu espero que dê certo também, né? Então, ela começou agora, vai apanhar um pouquinho, mas se Deus quiser, a gente chega lá e eu acho que a gente vai conseguir fazer exatamente isso que você está falando. Exatamente, professor. Parabéns aí Eu que e agradeço. muito obrigada pela sua apresentação. Eu que agradeço. E quando quiser entrar em contato, Gelson, fique à vontade. Eu tenho o maior prazer em poder ajudar no que for possível. Sim, senhor. Muito obrigado. Imagina. Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário aqui. Você falou que a metalente acromática, não acredita muito que uma metalente acromática venha funcionar. O Capasso já mostrou uma metalente acromática. Quais as limitações? Então, veja, ele fez aquele negócio, acho que foi ano passado, se não me engano. Isso. E, usando dióxido de titânio, uhum. que era a lente dele. Mas é que eu agora preciso lembrar porque aquele artigo dele eu vi já há algum tempo, mas, cara, não é trivial. O grande problema dele ali é o seguinte: ele usou uma estrutura que era bem maior do que o normal. Deixa de ser a metalente, né? Mas o grande problema é que essas estruturas, as metalentes, a célula unitária, ela é do tipo ressonante. Entendeu? Então, a tendência é que isso aconteça. Agora, eu não lembro qual era a banda que ele utilizou, para falar a verdade. Mas eu lembro dessa lente aí. Eu lembro dessa lente. Porque isso daqui que eu estou mostrando para você é simplesmente os desafios. É muito complicado. Talvez o Capasso, se Deus quiser, inclusive o Augusto, ele vai defender o doutorado dele agora, no começo do ano, né? E ele vai... A ideia dele é trabalhar no grupo do Capasso, como pós-doc. Legal. Legal, né? Eu faço voz que ele consiga. E aí a gente vai poder ver exatamente até onde ele consegue chegar. Mas, cara, até agora, aquela lente eu leio muito bem, ele consegue fazer. Eles são expertos em trabalhar com dióxido de titânio, a gente não consegue trabalhar bem com óxido de titânio aqui, entendeu? Mas, enfim, ainda preciso lembrar, como eu disse, a meta-lente, ela permite uma bandinha, uma banda, mas a lente difrativa, você consegue bandas muito maiores, entendeu? Sim, sim. Se eu não me engano, o que ele fez foi, a grosso modo, misturar várias metalentes. Então, a célula unitária dele não era para um comprimento de onda. Ele tinha, vamos dizer que a célula unitária dele tinha um poste para o verde, um poste para o vermelho, um poste para o azul. E então, o óxido de titânio é só uma camada, né, bem fina. E eu cheguei a perguntar aqui na Unicamp, parece que o pessoal consegue fazer isso aqui no Unicamp. Não é simples, não é trivial, mas eles conseguiriam fazer. Eu também tinha uma ligeira... Porque quando você projeta cada um dos meta-elementos, por exemplo, o problema deles é o seguinte, eles vão responder nos outros comprimentos de onda. Entendeu? Então, o que muitas vezes ele pode fazer também, não sei se foi o caso, eu não lembro agora de cabeça da lente dele, mas é você poder, por exemplo, setorizar a sua lente e colocar filtros em alguma região para permitir que só determinados comprimentos de onda passem por ali. Entendeu? E isso melhoraria a resposta. Mas, olha, a gente pena, cara, para poder conseguir fazer essas lentes ficarem banda larga. Pena, entendeu? Mas, enfim, como eu estou te falando, eu coloquei o desafio. O Capasso, obviamente, o Capasso está em anos-luz à frente do que a gente faz aqui. Mas a gente consegue fazer algumas coisas interessantes que eles não fizeram lá, entendeu? Mas a gente ainda enxerga isso, eu particularmente enxergo isso daí, outros autores enxergam também como um desafio enorme das metalentes você conseguir o efeito de banda larga que você consegue com a lente difrativa. Por isso,
que eu estou falando para você, falei para vocês, que eu ainda acho que se for colocar isso numa corrida de cavalo, aí eu aposto no cavalo da lente difrativa para esse funcionamento, entendeu? No momento. Justamente, cada postezinho é um elemento ressonante. Para ser ressonante, ele tem largura de banda estreita. Exato. Naturalmente. Então, mas se eu não me engano, também estou puxando de memória. O que ele fez foi isso. A célula unitária dele não era um poste, era um poste para cada comprimento de onda específico. Uhum. Legal. Alguém tem mais perguntas? Se não tiver, eu vou perguntando aqui. Com aquele trabalho do CDMA, quão importante é o formato do sinal de entrada? Você disse que o gaussiano é o melhor sinal. Por quê? Vai influenciando o quê? Na sensibilidade, na largura de banda? Não, é que vai mudando a banda do sinal. Entendeu? Porque uma das coisas que a gente observou é que a resposta, o S21, ele varia bastante. E uma coisa que foi crítica para a gente demorou para poder conseguir controlar isso, primeira coisa, é que quando você vai olhar a dispersão, a primeira coisa que você quer é que as curvas de dispersão para cada concentração estejam previsivelmente distribuídas. Dependendo da banda do sinal que você coloca, do formato do sinal, essas bandas começam a fazer assim, essas curvas começam a fazer assim. Então, você tem respostas ambíguas. Quando a gente trabalha com um sinal mais bem comportado, por isso que o gaussiano foi muito bom nesse aspecto, a gente tinha uma maior previsibilidade da distribuição das curvas de dispersão. Com isso, dava para a gente fazer uma checagem e inferir exatamente qual era a concentração que a gente estava trabalhando, por surpresa. Mas é um problema sério. Essa pergunta é excelente, porque mostra o quanto que isso interfere mesmo. Porque é a mesma coisa, o S21 é a sua função de transferência que você quer para aquele negócio. E como aquilo tem altos e baixos, porque pode ter várias ressonâncias ali, dependendo da estrutura que você estiver colocando, então, pequenas variações na banda do sinal, você coloca energia em uma outra região onde o comportamento da dispersão para aquela frequência, entendeu? Vai fazer com que ela atrase e ela adiante em relação aos outros. Aí as coisas, na hora de você montar o sinal, a gente não consegue distinguir, entendeu? A gente consegue resolver, que é o termo que a gente usa, né? As curvas. Com esse tipo de sinal, sim. Aí funciona com a beleza. Legal que isso aí também está discutido lá no paper. Eu procurei colocar com a maior clareza possível todas as etapas e os perrengues que a gente passa quando trabalha com isso daí, porque demorou até a gente chegar mais ou menos onde chegou, mas valeu muito a pena. Com certeza, é um trabalho. Aliás, todos os trabalhos são excelentes e foram apresentados aqui, com certeza que tem muito mais coisa aí se Deus quiser. Simplesmente não deu tempo de apresentar, né? Espero da próxima vez poder apresentar os de terahertz, se Deus quiser. Tomara. Não vou mais ocupar o teu tempo. Né? Muito obrigado por essa apresentação, foi excelente. Obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Obrigado pelas respostas, pelas perguntas de vocês também. Isso é muito bom. Bom, infelizmente, como a gente está em uma reunião online, não dá para aparecer, mas eu vou aplaudir em nome de todo mundo aqui. Obrigado. A apresentação foi excelente. Então, muito obrigado mais uma vez. A gente, como uma sociedade, eu estou olhando para cima porque eu estou com 2 monitores aqui, é o monitor que está, a apresentação está em cima. Então, a sociedade está aberta para todo mundo que queira participar, que queira colaborar com a gente. Eu tenho certeza que hoje tu conseguiste vários fãs aqui, os teus artigos vão ser lidos exaustivamente. Espero que sim. Eu acredito que vai ter gente entrando em contato aí para colaborar, para trabalhar junto. E esse é o intuito da nossa sociedade, fomentar essa colaboração em nível nacional. Perfeito. Obrigado, pessoal. Então, muito obrigado mais uma vez pela apresentação. Obrigado.